Travou, Rafik? Oi? Travou? Desculpe. Eu tô cada dia mais estúpido, tô adorando isso. 3, 2, 1... Fala, seus Instagramers, tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que nos stories está no episódio 99, mas fora dele, está no Brasil, ou seja, não tá tudo bem. Então, chega mais Clê, tira uma selfie Rafik e prepara um bom rios teteu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, boa tarde, Rafik, meu palestrinha querido. Tudo bem com você? Oba, meu povo, boa tarde. Ainda empolgado do tema da semana passada. E eu não acredito que eu vou ter que elogiar o Goodell hoje, mas vamos lá. Mas ao meu lado também, junto do Rafik, temos aquela pessoa que está passando por um rebranding ainda. A gente às vezes se atrapalha, mas eu não vou errar. Boa tarde, Teteu. Tudo bem? Como vai você? E como vai Barbacena? Boa tarde, chefinho. Boa tarde, Rafik. Eu caí, não sei se o chefinho me fez alguma pergunta ou não, mas se for sempre o de usual, por aqui está tudo bem. Feliz, pois na data de hoje vacinei. E é isso aí, vamos que vamos. Se vacine. Tá meio depressa a voz aí, não me convenceu que tá tudo bem, Teteu. Ah, não, tá tudo bem sim. Só tô falando mais baixo hoje. Mas tá mais calado, beleza. Enfim, rapazes, nós vamos falar de NFL, a liga está voltando, estamos em vias de começar, então quando esse podcast sair, já estaremos a uma semana de começar a temporada, é isso? Uma semana, 2 talvez? Estou perdido um pouco nas datas, mas é isso, estará em vias de começar com um jogo maravilhoso entre Buccaneers e esqueci o adversário deles. Cowboys. Maravilhoso, Teteu. Muito obrigado, tá vendo? Por isso que a gente faz em mais pessoas isso aqui, porque acontece essas falhas de memória. Mas enfim, visto isso, teremos que falar sobre um assunto importante que pipocou. Então, Paulinha, traz a vinheta e vamos começar a nossa discussão, porque eu tenho certeza que eu serei o radical do bagulho hoje. Tô até dando risada já por conta disso. Let it begin! Let it begin! Let it begin! Rafik, eu vou começar com você. Senhor Roger Goodell veio com a informação de que se algum time tiver caso de Covid e tiver um atleta não vacinado, esse jogo não será remarcado, será dado o WO. Teremos a possibilidade de WO na NFL, uma coisa que pode impactar muito não só a liga, mas também o nosso podcast de apostas, porque se tiver WO, ferrou a nossa aposta. Bom, se eu posso dar uma dica, não aposte esse ano em NFL, porque é meio que loteria, a variante Delta tá aí, e mesmo que em pessoas vacinadas isso não aconteça, não dê grandes problemas, a gente sabe que tem vários jogadores da NFL que não querem se vacinar, já deu aí polêmicas no Twitter e tudo mais, até por isso que a gente está discutindo isso aqui hoje. Mas vamos ser sinceros que o Goodell fez a coisa certa. Veja, uma coisa é assim, temos um risco, temos uma pandemia, mas nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para mitigar os riscos, para tentar não sermos infectados, para não ficarmos doentes. E a forma mais eficaz de se evitar a doença, mesmo que a gente saiba que não seja 100%, é a vacina. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, a vacina está disponível para quem quiser. É só eu quero tomar vacina. E a vacina, você vai escolher lá 1000 lugares e você toma a sua vacina. Se você não tomar, porque você não quis. Se você não quis, você assumiu o risco. Se você assumiu o risco de ter a Covid, se você não se vacinou e tomou Covid, o time vai ter que pagar por você. É WO. Tá? É diferente do ano passado, que, entre aspas, era uma roleta russa. Qualquer um podia pegar Covid a qualquer momento. A gente não tinha mais exata noção. A gente não tinha muito como se proteger. A proteção que estava ao nosso alcance era uma proteção muito fraca, muito frágil. Principalmente para jogadores que
estão toda hora em campo, batendo um com o outro, batendo capacete no outro, trocando saliva, etc. Então, realmente ano passado tinha que se ter uma certa parcimônia. Mas esse ano não, gente. Quem quer se vacinou. E se você não se vacinou e pegou Covid, que tome WO para você aprender. Eu gosto disso, hein? Eu gosto bastante. Eu sou muito a favor também. Pensando até no coletivo. Mas eu vou deixar o Teteu dar a introdução dele primeiro. Teteu, descobrimos diversos jogadores anti-vax. DeAndre Hopkins, Carson Wentz... eu falei vários e só citei nome de 2, mas você pode trazer outros nomes também, mas descobrimos o tamanho da imbecilidade, os caras não querem tomar vacina, e além disso, teve jogador falando, vou optar por sair do futebol americano, não jogar mais na NFL, porque o Goodell está empurrando a vacina para mim. Você pediu para citar mais alguns, Kirk Cousins, Cole Beasley, o Cole Beasley inclusive fez um... patético, eu tenho que falar aqui o nome, patético. A declaração dele de que estamos sendo perseguidos por conta das nossas escolhas e tudo mais. Todo aquele lance de os Estados Unidos é um país calcado na liberdade, blá blá blá. Só que lembrando que você não tomar vacina não é uma decisão que é basicamente individual. Você não tomar vacina é uma decisão que influi na vacinação da sociedade como um todo, porque se de 10 pessoas, 8 estão vacinadas e 2 não, a chance do vírus pular entre essas pessoas e pegar as 2 é bem menor do que se 5 estiverem vacinados e 5 não. Então, assim, dando uma explicação mais ligeira sobre isso. Mas é patético ver jogador que assim, acha que vacinar ou deixar de vacinar é a decisão individual dele, de que a Liga não tinha que se interferir, sendo que, assim, a Liga interferiu ano passado até onde pôde. Parabéns pro Goodell por ter falado isso, mas não fez mais do que obrigação dele, né? Só que também ela não tinha, tipo assim, não tem como fazer uma vacinação compulsória. Então, eles poderiam apenas ser mais rígidos e falarem, só joga quem tiver vacinado. Só que se fizer isso, entra toda a politicagem e todo um problema que o Goodell com certeza não vai querer na cabeça dele. Então, para isso, eles estão fazendo alguns protocolos mais rígidos. Se eu não me engano, tem que fazer teste com mais frequência e tudo mais. Para quem já fez teste de Covid, é um saco fazer esse teste. Só que mesmo assim, pelo último relatório, né, da Liga, no dia 22 de julho, cerca de 75% dos jogadores estavam com a vacinação encaminhada. Então já é um pouco mais tranquilo. E ainda mais quando a gente vê que os times assim estão mandando embora, às vezes, técnico que não quer vacinar. Só que quando chegar em jogador é difícil, porque igual você falou, DeAndre Hopkins, você não vai cortar o DeAndre Hopkins do dia para a noite. Plantão. O time do Atlanta Falcons é o primeiro time a ser 100% vacinado. Parabéns à franquia. Já o Minnesota Vikings precisou levar um epidemiologista para palestrar aos jogadores e explicar a importância de vacinarem, pois a taxa de aceitação da vacina ainda é bem baixa. Que situação! É difícil essa questão do cortar, né? Mas, cara, é a primeira vez que eu vou defender um negócio desse. E eu posso ser totalmente esculhambado aqui por vocês, mas pensando como um time, uma franquia de NFL como uma empresa, e o cara é um trabalhador seu, e se esse cara se contaminar, ele pode contaminar todo o seu time e afetar o seu negócio e afetar todo o ecossistema em volta.
Cara, esses caras, esses donos, tinham que ter o direito de obrigar a vacinação. E sim, vai vacinar e dane-se. Eu sei que tem os direitos legais, tem que ter as coisas legais e que não pode ser feito isso, Rafik. Mas eu seria totalmente radical. Vai pegar, vai prender o cara na camisa de força e vai vacinar. Porque tem o coletivo envolvido nisso, sabe? E é muito preocupante isso. Polícia, se você estiver ouvindo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Eu queria opinião de Jefinho. Mas esse podcast é totalmente... Faço minhas as palavras do Teteu. Mas esse podcast, gente, é totalmente, como a gente fala, é totalmente fictício, então fica tranquilo. Somos personagens aqui. Rafik, explique as implicações legais do que eu falei. Veja, você só falou que deveria ser, você apenas falou que você acha que deveria ser obrigatório. No fundo, não deixa de ser apenas a liberdade de expressão. Eu apenas fiz uma brincadeira com o Matheus. Oficialmente falando, legalmente falando, não há implicação nenhuma em defender isso. A implicação haveria, talvez, de você ordenar uma vacinação compulsória. E aí sim você poderia estar até incorrendo em crime. Mas o mero ato de falar está dentro do direito constitucional da liberdade de expressão, que está sendo mal utilizado ultimamente no Brasil pelos governantes. Mas isso é outra história. Mas só pegando alguns dados, algumas coisas, né? Porque assim, a proposta de quando eu trouxe essa pauta era discutir um caso histórico em cima da vacina. Mas eu quero trazer um outro ponto antes disso. A vacina nos Estados Unidos está desacelerando. Então hoje, se a gente comparar a primeira dose na vacina no Brasil com nos Estados Unidos, a gente avançou, a gente conseguiu passar mais a população adulta que já tem a primeira dose, pelo menos. Então, foi até a ANET que passou esse dado pra gente, achei bem legal. Então, você pegar pessoas acima de 18 anos ou mais, né, que tomaram a primeira dose, a gente tem 73,9% da população no Brasil e 71,5% da população dos Estados Unidos. Então, essa vacinação nos Estados Unidos vem desacelerando. E antes de mais nada aqui, isso não tem nada a ver com o governo nem nada, isso tem a ver com a vontade da galera em vacinar. Em 31 de julho saiu uma pesquisa que 93% dos brasileiros pretendem tomar a vacina. Enquanto isso, nos Estados Unidos, lá atrás, a gente via cerca de 70% da população falar que ia vacinar. Então, tem também um pouquinho do americano ser... Não sei como usar a palavra, mas enfim, tem isso, né? Bicho de goiaba a palavra. Mas só um detalhe. O Fernandão, que se derramou em elogio em relação à França no final do podcast passado, e agora vou fazer o contraponto. Historicamente, e não só a vacina da Covid, isso é coisa de décadas. Francês é muito cético quanto à vacina. Tá? Francês não gosta de tomar vacina. Tá? Do mesmo jeito que não gosta de tomar banho, né? Por isso que os perfumes franceses são tão bons, né? Porra, Rafik. Mas isso é histórico, tá? A vacina da polio foi complicada na França. Várias vacinas foram complicadas na França no último século. E os Estados Unidos conseguiram ultrapassar a França em ceticismo de vacina quando o assunto é Covid. É algo surreal. E não linkar isso a todo o movimento que existiu de fake news e etc. Não tem como, né, Rafik? Porque é muito envolvido com isso, né? E muito envolvido também com uma ideologia política de imbecilidade que surgiu nos Estados Unidos. Quer dizer, que já devia existir, mas ela proliferou, né? Isso não é só nos Estados Unidos, não. Essa filosofia política imbecil, você tem muitos frutos dela no Brasil, na Hungria, na Polônia. Isso é um fenômeno na França, por um acaso, né? Marine Le Pen. Mas nos Estados Unidos é mais forte, né? Nos Estados Unidos é mais forte. E tá mais o movimento anti-vacina ficou mais ligado politicamente nos Estados Unidos até que no próprio Brasil. Afinal de contas, aqui no Brasil você vê muito extremista de direita que fala mal de vacina, mas quando chega na vez dele, ele corre pro posto de saúde, né? Que bom! Pelo menos ele corre pro posto de saúde. Mas a polarização política no mundo inteiro tá fazendo muito mal. E quando o assunto é saúde pública, e que a saúde de na verdade, representa a saúde de vários ao mesmo tempo, sempre piora. E quanto a esse negócio político, eu vi que tem até alguns casos que não é nem a questão de ser desse grupo QAnon, da direita conservadora, nem nada, porque tem o Lakeith Stanfield.
Ele é um ator, ele fez a série Atlanta, ele já fez aquele filme Uncut Gems, que tem o Kevin Garnett, que é do Adam Sandler, e ele tinha postado um negócio do tipo, ninguém deveria ser forçado a colocar nada no seu próprio corpo. E dizem que tem algumas comunidades negras que, por conta do histórico, né, do governo de opressão em cima das comunidades negras, que elas estão meio que tendo um crescimento anti-vacina por conta disso. Acredito eu que bem semelhante do que aconteceu na revolta da vacina no Rio de Janeiro no início do século XX, se eu não me engano, que a população mais pobre do Rio, que já era deixada de lado, né, já estava sofrendo opressão por conta do Estado, quando foi se vacinar, achava que era uma forma de se livrar dela. Então, por isso que tem um certo até movimento nessas comunidades, mas bem menor do que a política QAnon e dessa galera, repetindo o bordão que eu falei numa live, chapéu de otário é marreta. É isso aí. 1904, tá, galera? Volta às vacinas 1904. Em cima disso aí que a gente falou do espectro político e o impacto na vacina, o 538 fez uma matéria... aqueles artigos fantásticos deles que a gente sempre comenta aqui, e um dos gráficos que eles trazem lá é justamente o gap de vacinação em condados de eleitores do Biden e condados de eleitores do Trump. Então, se você pega em 22 de abril, esse gap era só de 2%. Em maio, foi para 6,5%. A gente chega em julho com um gap já de 11,7% de quem quer tomar e quem não quer tomar. Então, assim, a gente começa a ver também o crescimento até do gap. Antes as pessoas até tinham alguma consciência, mas agora é totalmente levado para o espectro político e o cara não quer vacinar. É muito difícil, porque assim, pensando em NFL, eu não sei o que fazer. Por isso que eu acho que o Goodell acertou, foi no ponto. Ele foi exatamente no ponto. Ele fez o que precisava ser feito para o bom funcionamento da liga. Só uma pequena correção ao Matheus. Na verdade, não é por questão de opressão não, tá, Matheus? É porque antigamente, dentro dessa política de racismo, eles aplicavam primeiro as vacinas nos negros como cobaia. Eles eram cobaias sem saberem que eram cobaias. É algo bem grave do ponto de vista ético. Mas, claro, esse tempo já passou, né? Estamos em outros tempos, né? Por favor, né? E, veja, quantas pessoas brancas já não estão tomando a vacina? Que isso, cara? Vamos racionalizar, né? Mas tudo bem. É o que tem pra hoje, né? É justamente esse ponto, né? Que é quando eu tava lá atrás falando que eu ia trazer mais um ponto além desse espectro político, etc., ou vontade de vacinar ou não, é justamente isso. Porque existe o preconceito de latinos e negros com vacina porque eles eram utilizados como cobaia, como o Rafik falou. Hoje em dia, pode ser que isso não faça mais sentido. Só que isso ficou preso como um estigma, né? E aí, ok, ficou preso como estigma, mas estigmas eles têm que ser trabalhados para serem quebrados. E vamos ser sinceros, especialmente um jogador de NFL, viajado, escolado, deveria ser justamente a pessoa mais educada, com mais conhecimento, para dizer para gente, vamos vacinar porque não tem mais isso, acabou isso, ó, veja, inclusive tem pessoas brancas se vacinando. Por favor, gente. 2021, né? E até pegando um gancho no negócio que o chefinho tava falando, desse negócio de tipo assim, se eu sou o dono do time, mandava o cara embora e tudo mais, jogador de qualquer esporte qualquer esporte coletivo, né, deveria tomar o primeiro passo, porque tipo assim, é o Kirk Cousins me virar e falar assim, não, eu vou fazer de tudo para levar esse time até a vitória, menos tomar uma injeção no braço. Você coloca em risco não só você, mas como seu time ter às vezes um contágio, você coloca em risco do seu time perder porque não tem jogador suficiente. Então, você não está fazendo de tudo pelo seu time. E não é uma questão de opinião, não é uma questão de liberdade individual, é a liberdade coletiva e, no caso, até do seu time.
E em cima disso, Teteu, eu vou falar um negócio que pode até também soar estranho, mas pra mim, um caso, pelo menos o Kirk Cousins, ele tem coragem de falar, não vou tomar, e é isso. Eu acho que tem coisa pior ainda, que é o quarterback que pega, vira e fala assim, não vou me posicionar quanto a isso, não quero falar sobre a vacina. Ou seja, ele ainda esconde o que ele vai fazer, não dá esse passo à frente que você falou, e não incentiva outros a fazerem, ou comentarem. Então eu acho que é pior ainda do que o Kirk Cousins, porque a gente já fala, pô, o Kirk Cousins é um idiota. O outro é pior ainda, porque ele nem se posiciona. Pois é tipo gente que esconde cartão de vacinação porque não quer falar se vacinou ou não. É do tipo assim, não querer comprar uma briga que tem um ganho claro. Porque se não comprar uma briga de um negócio que às vezes pode ser polêmico, a gente é compreensível, né? Nem todo mundo tem que se posicionar. Só que quando é um negócio de saúde pública tão extremo assim, o posicionamento é mais do que bem-vindo, ele é quase que necessário. E ainda mais quando a gente olha os números de não vacinados nos Estados Unidos e o que está relacionado aos casos de internação e até de morte, né, Rafik? Que esses números saíram pela BBC nas últimas semanas, e isso vai assustando mais ainda. E aí o que você falou no começo, caso da variante Delta, tem outra variante também que apareceu agora que eu esqueci qual que é o nome. Mas a gente não tá livre totalmente ainda, né? Porque a gente ficou muito tempo com o vírus e ele sofreu mutações, obviamente. Pois é, e veja, não dá apenas nos Estados Unidos. Aqui também. O Rio de Janeiro parece que a maior parte das internações é em não vacinados. Inclusive você começa a ver uma diminuição drástica na idade dos internados, porque basicamente os mais velhos já tomaram a segunda dose e estão completamente vacinados. E mesmo que você eventualmente tenha a doença, estando completamente vacinado, você tem um sintoma menor. Ela se comporta no corpo de forma mais leve. Tá mais do que provado, gente. Sabe? Eu não sei nem o que falar. É meio que dizer assim, o céu é azul. Não, o céu é amarelo. Você não tá vendo que o céu é amarelo, cara? Não sei nem o que falar. É muito complicado, porque, tipo, a gente falou do podcast, a gente fica boquiaberto em pleno século XXI, 2021, onde a gente queria ter um hoverboard pra andar, a gente tá discutindo, tipo, esse tipo de coisa, tomar ou não uma vacina, falar que a vacina vira jacaré, que vai ter um Bluetooth implantado no seu corpo, uns bagulho mirabolante. Mas aí, tentando, então, voltar pras ligas e fazer um comparativo. Por que foi mais simples a gente convencer um monte de gente na MLB a vacinar e já ter times vacinados do que agora a gente vê na NFL o comissário vir com uma medida para proteger a sua liga e um monte de gente tá se balançando que nem barata tonta, não quero, não posso e fazendo confusão? Quem disse que no beisebol foi mais fácil? De onde você tirou esse dado? Pelo contrário, a diferença é que no beisebol a roupa suja se lavou nos bastidores. Pra você ter uma ideia, pegar o caso do Yankees, por um acaso foi o primeiro time a vacinar no beisebol, eu acho que nos esportes americanos. O Biden liberou a vacina na segunda, na quarta-feira o Yankees já tinha contratado uma clínica de vacinação particular para dar a vacina dentro do vestiário antes do jogo. E todo mundo que quis a vacina tomou. E mesmo no Yankees, e foi Janssen, então dose única, isso ainda foi em abril. Mesmo no Yankees com dose 1, você teve aí uma crise de Covid, você está tendo vários jogadores que estão fora da lista de Covid, estão fora de jogo, estão na lista de lesionados por Covid. Mas engraçado, todo mundo que vacinou, em menos de uma semana voltou. Judge já voltou, Urshela já voltou, Gary Sanchez saiu, mas já está quase voltando. Então esse pessoal todo vacinou. Aí o Anthony Rizzo, que não vacinou, está fora e ninguém sabe quando volta. Na Major League também não vacinou muita gente. É que talvez, como a Major League tem até talvez um viés mais conservador e menos político, porque o Manfred é burro mesmo, um viés mais conservador e menos político do que a NFL, eles não tomaram a atitude drástica de dizer que o time vai tomar WO. Mas teve muito jogador que recusou vacina também na Major League, tá? Não foi um caso só da NFL, não. Então tá, então me corrigindo. Realmente, não pareceu que tinha sido esse barulho todo, então
talvez porque tem mais atenção, então, a NFL, mais força midiática, e aí os jogadores vão atrás disso pra expor os seus pensamentos, sei lá? Eu acho que aí tem a ver até com aquela coisa de racismo e tudo mais que a gente falou em outros podcasts. A NFL, ela tem uma certa tradição de deixar o jogador falar. Pelo menos nos últimos anos, teve muita briga dos jogadores, né? Especialmente nessa parte de racismo. E a NFL meio que liberou os jogadores para falar, e essa cultura de vou falar o que me der na telha meio que ficou encravada na liga. Enquanto na Major League todo mundo ainda tem meio que medo, porque se você fala, você pode não sofrer represálias públicas, mas ter dificuldade de contratação e tudo mais. Vídeo Bruce Maxwell, que depois que se ajoelhou no hino, nunca mais jogou em lugar nenhum. Não que ele fosse um jogador fantástico, fora de série, etc. Mas ele era um jogador que tinha nível de Major League, né? Não era para ficar sem emprego. Então, talvez seja mais uma questão de cultura da liga mesmo. Mais até do que política ou outra coisa. Ai, que beleza. Mas aí, então tá. NFL. Elogiamos o Goodell. É a primeira vez que ele faz uma coisa que a gente julga correta, que tenha funcionado. Quer dizer, a gente não sabe se funcionou ainda, né? Vamos esperar pra ver, né? Mas sim, me parece correto à primeira vista. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque tem bastante jogador que já tomou a primeira dose, pelos números vai ter, né, muita gente se vacinando dos times. A liga falou que tem que ser pelo menos 85%, só que em cada time, né, cada time tem que estar pelo menos com 85% dos seus jogadores vacinados, porque não adianta você vacinar todos os times e um time você não vacinar. Qualquer time que for jogar contra esse time vai correr um risco, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que vai... se vai ser um pouco mais rígido, se vai ter um pouco mais de resultado para fazer com que esses jogadores se vacinem. Alguns times, por exemplo, o Vikings, chegou a demitir o Rick Dennison, que é um técnico assistente, mas na verdade só trocou ele de cargo, porque ele se dizia contra a vacina. Se eu não me engano, teve mais time fazendo isso com alguns outros técnicos. E tá, assim, não acho que vai ser um divisor, né, de às vezes para algum técnico de alto nível, algum jogador de alto nível. Mas, por exemplo, se eu fosse um técnico, eu estou em dúvida entre cortar ou não um jogador, entre dois jogadores e um tá vacinado e o outro não, eu acho que isso pode pesar um pouco. Assim como na NFL, a Major League também criou protocolos mais relaxados para os times que tenham mais... Agora, acho que na Major League foi 80% do time vacinado, tá? Inclusive, o Yankees foi o primeiro time a poder usar esses protocolos mais relaxados, porque, como eu falei, foi o primeiro time que contratou uma clínica, a clínica foi no vestiário e aplicou logo a Janssen. Então, em 15 dias, todos estavam considerados vacinados. A Major League também é um protocolo bem mais relaxado do que o protocolo normal de não vacinados, e essa foi a forma que a Major League fez para incentivar os jogadores a se vacinarem, né? O time que atingiu 80% está muito mais liberado, e mesmo assim teve problemas. É importante também levantar esses pontos. Mas enfim, vamos falar das consequências e desse WO. Será que a gente pode ter num futuro esse campeonato com um asterisco como, aquele time WO porque X atletas não vacinou, pegou Covid, mas se isso acontece com o Tampa Bay Buccaneers, que é o atual campeão e que é um dos candidatos a retornar para o Super Bowl, a gente pode colocar que a gente teria um campeonato manchado, ou a gente vai continuar trabalhando num campeonato como qualquer outro que a gente fala, lesionou, não teve? É a mesma coisa, lesionou, não teve. Foi avisado com antecedência, tá todo mundo sabendo, e quem não vacinar sabe dos riscos que vai ter que vacinar. Tranquilo, o título... O único asterisco que eu ponho nos últimos anos é o asterisco do Houston Astros, o resto tá valendo. Então, é igual todo ano tem alguém que fala assim, não, mas se fulano de tal estivesse jogando, tal time chegava no Super Bowl. Se o Kansas City Chiefs estivesse com os dois tackles
titulares, talvez o Chiefs tivesse sido campeão do Super Bowl. Mas assim, é risco do jogo, só que nesse caso é pior ainda, porque é um risco que é calculado. Você não tem como prever uma lesão, mas você tem como prever se um jogador deixa de vacinar ou não. Se o time não faz nada porque esse jogador não se vacinou e ele não pôde jogar, é problema do jogador e do time, não é problema do campeonato, o campeonato não é manchado. Parabéns ao outro time que ou teve mais sorte e não teve nenhum caso, ou que conseguiu ter a competência de colocar seus jogadores para vacinar. Eu queria falar um outro negócio também, que eu não sei se eu vou falar, mas talvez não, mas é porque é minha área, né, relações internacionais. Isso pode dar uma atravancada não acho que atravanque tanto, né, mas pode dar uma complicada para a expansão da NFL. A NFL tem, né, os seus planos de expansão, tá fazendo jogo no México, tá fazendo jogo em Londres, e muitos dos países, para você ter que né, ir para os outros países, você tem que estar vacinado. Então, por exemplo, eu sei que o Canadá só aceita quem foi vacinado com a Pfizer. Então, e se tiver algum jogador que não se vacinou, vamos pôr, por exemplo, o DeAndre Hopkins, e você tem um jogo que vai ser marcado para Londres, e aí o DeAndre Hopkins não pode ir, porque ele não se vacinou. Então, tipo assim, não só é uma questão, né, esse problema para o time, mas é uma superestrela que não vai jogar e atrapalha todo o processo de expansão, porque é um dos melhores recebedores da liga que não estaria num jogo que a liga quer mostrar para outro país. Então é outro problema para a liga se pensar nesse termo de querer expandir a sua marca. Muito, muito bem lembrado isso. Inclusive, no ano passado a gente não teve essa série internacional, né? Não teve esses jogos em Londres, nem no México, nem nada. Mas nessa semana a gente tem... Nessa semana não. Nessa temporada a gente tem Jets e Falcons na semana 5 e Dolphins e Jaguars na semana 6. Os dois jogos que serão no Reino Unido. E sim, pode impactar. É que agora, lembrando aqui, Teteu, eu não lembro de nenhum jogador dos Jets, dos Falcons, dos Dolphins ou dos Jaguars chegando a comentar sobre vacina, mas provavelmente deve ter tido também, né? Não só jogador, né? Porque o Falcons é da Geórgia. Já diria uma certa pessoa, Geórgia é um estado, como é que é? Historicamente republicano, mas que teve vitória democrata nessa última eleição. Então pode ter alguém com esse papo besta. Exatamente isso. Mas a gente também não pode esquecer que apesar do time ser de campo, poucos são jogadores que são da Geórgia, né? Os times são nacionais, tem jogadores de tudo quanto é campo. E não necessariamente o jogador reflete o pensamento do local do time. Sim, mas pode ter muito, às vezes, técnico, por exemplo, né? Porque, por exemplo, Green Bay pega muita gente local. Então pode ter técnico, pode ter staff, executivo do time, que aí também é problema deles, mas tipo, às vezes imagina você não poder ter seu play caller porque ele não vacinou. Basicamente você vira e fala assim, não, então nem joga, nem vai, nem viaja. É isso. Falamos de vacina, falamos um pouco da NFL, tivemos que elogiar o Goodell com uma bela atitude. Se bem que eu volto novamente naquele ponto, Rafik. O Goodell, por conta do sarrafo baixo, é um excelente comissário. A verdade é essa. Bom, ele é o melhor, né? O que não quer dizer muito. Bom, talvez tenha o Adam Silver na NBA, mas realmente, se você comparar com o Manfred com o Batman. Pô, não dá, né? É 0,1, mas pô, é melhor que 0, né? Pô, se eu vou comparar tem o Adam Silver também. O Manfred, que eu não sou da MLB, mas eu sei que vocês já falaram mal dele o suficiente. Tem um podcast inteiro falando mal dele. Se eu for comparar com o Batman, que é roleta russa de punição para jogador na NHL, e o Silver ainda até que faz um trabalho razoável, é fácil. Também tipo assim, não fez mais do que a obrigação dele, né? Porque se virar e falar assim, os jogadores vão ser punidos se não vacinarem,
meio que obrigação dele, né? Igual é obrigação de qualquer governador falar isso. Porque se não tiver vacinado, gente, não é nem só questão de, tipo assim, não pode viajar. É questão de, tipo, se os jogadores não estiverem vacinados, eles podem ter contágio, eles podem ficar doente e não jogar. Então, se você quer que tudo corra direitinho, você tem que vacinar. E segundo o último relatório de 2 semanas atrás, 85% dos jogadores da NFL já receberam pelo menos a primeira dose e acho que 92% estão nesse processo de receber. Muito bom. Bom, é isso. E só um último registro, talvez o Adam Silver seja o mais inteligente de todos, só que o Roger Goodell é o melhor articulador de todos, talvez seja por isso. Então talvez a combinação dos dois talvez criasse um cara 0,5 ou 1% melhor que os outros. Só isso no máximo. O Goodell é filho de senador, né? Então tem a política na veia. Só um detalhe, eu acho que, só para enterrar em relação à expansão, eu acho que, pelo menos por causa desse, enquanto tivesse rolando esse Covid, nenhuma liga vai expandir, seja a quantidade de time, seja expansão de fãs fora dos Estados Unidos. Isso vai ter que dar uma parada, não tem jeito. E esses jogos de Londres eu acho que vão acabar sendo remarcados de última hora. Que seja assim, então. Ou que não seja assim e que tudo seja resolvido. Não sei. Enfim, é isso. Paulinha, dicas. E aí a gente fecha essa bagaça. Dicas legais, dicas sensacionais. Seguinte, eu vou trazer como dica, eu acho que não é muito passado, é interessante a gente ver, que já que a gente falou de vacina, é uma série que existe na Netflix, é um tipo de documentário, o Explained, ou Explicando, e ele traz toda a história do Covid, do Corona. Então acho que é bem interessante assistirem, não tem os comentários sobre a vacina ainda, mas é bem interessante esse documentário e ficaria como dica. Teteu, Rafik, vocês têm alguma dica para trazer? Minha dica é a mesma de sempre de as pessoas se informarem, né, e tudo mais, entenderem tudo que está acontecendo, seguirem pessoas que sabem o que estão falando, né. A minha dica, como é uma dica sempre informativa, vejam que a vacina não tem muito problema. Eu tomei a minha hoje, vou te falar que só meu braço está doendo um pouco, mas igual toda vacina, e tirando isso, nada demais, tá tudo certo. É isso aí, então. Então a gente fecha dessa forma, com essa belíssima frase do Teteu. How long is this gonna take? Foi muito bom estar com vocês, garotos. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Bebam água, se cuidem, fiquem bem, cuidem da sua saúde mental. Se forem sair de casa, usem máscara. Se não precisarem sair, fiquem em casa e tomem a vacina quem puder tomar e sigam a gente nas redes sociais também. Todo o jabá que eu não sei se a gente esqueceu de fazer, mas fica aí. Sigam a gente nas redes sociais, Tailgate Zone. No Twitter um pouco diferente, Tailgate Zone _BR. E é isso aí, gente. Um beijo. Um abraço a todos. Até a próxima. Espero que a minha ausência do ZoneCast não seja tão grande agora dessa vez. Mas juntou a reforma do site com os Jogos Olímpicos. Eu fiquei 3 meses fora quase. E teve reforma de apartamentos também, mudança. Tem todo o seu histórico aí que você pode contar outro dia também, Rafik. A mudança só vai acabar em outubro ou novembro, né? Mas essa aí dá pra gente levar. Essa aí dá pra gente juntar. É isso aí. Crianças, então, a todos, só reforçando os avisos do Teteu. Fiquem em casa se assim puderem, se saírem de casa, máscara, álcool gel, cuidem de quem vocês amam. E é isso aí, a NFL tá voltando, estamos ansiosos. Estamos fechando aqui o podcast 99 e semana que vem a gente chega no episódio centenário. Que coisa fantástica. Então, beijo pra vocês, se cuidem, bebam água, também bebam cerveja, porque também tem água. E até semana que vem. É isso aí, seus Instagramers. Acabou mais um episódio do ZoneCast. Assunto complexo hoje, hein? Patrãozinho deu uma de autoritário maluco, e o Rafik e o Teteu tiveram que segurar o cara. Enfim, nessa semana que muito se perguntou como as pessoas estão fora de suas redes sociais, o meu aviso é apenas cuidem-se.
Então vamos seguir tomando a boa e velha água, que o Dodô sempre falou, para superar os dias difíceis. Também não deixem de nos seguir nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. No Facebook e no Instagram, Tailgate Zone, e Tailgate Zone _BR, no Twitter. Também podem nos enviar sugestões de pauta para discussão no podcast, pelo e-mail, contato@tailgatezone.com.br. Fiquem tranquilos que nós respondemos e-mails. Semana que vem tem mais, e toquem-os de luz no cotovelo de vocês.